Mel Gibson é uma das figuras mais emblemáticas do cinema mundial. Conhecido por seus papéis intensos e sua habilidade tanto diante quanto atrás das câmeras, ele construiu uma carreira marcada por sucessos, controvérsias e uma profunda relação com sua fé pessoal. Este texto busca explorar essa trajetória, analisando como a espiritualidade e a religiosidade influenciaram sua vida e obra, e como Gibson enfrentou a poderosa e muitas vezes opaca indústria de Hollywood. A jornada espiritual de Mel Gibson começa na infância, quando foi introduzido aos valores da fé cristã. No entanto, assim como acontece com muitas pessoas, essa fé infantil evoluiu ao longo do tempo. Com o amadurecimento intelectual e experiências de vida complexas, Gibson passou a buscar um entendimento mais profundo e consciente da sua crença. Ele não se contentou com uma fé passiva, mas buscou tornar essa conexão algo real e significativo, especialmente em momentos de dificuldades pessoais. Um dos episódios mais marcantes em sua vida foi a luta contra o alcoolismo. Gibson compartilhou abertamente como a fé o ajudou a superar essa batalha. Não foi um processo simples, nem rápido. Ele descreve essa fase como um verdadeiro renascimento, em que a fé funcionou como uma âncora para sua recuperação e transformação pessoal. É uma demonstração de como a espiritualidade pode ser um elemento fundamental na superação de desafios profundos. Dentro dessa perspectiva, um ponto que Gibson destaca com ênfase é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele considera que esse evento é o aspecto mais desafiador da fé cristã, porque exige uma crença que vai além da lógica e do entendimento comum. Para ele, crer que alguém pode ressuscitar 3 dias após ser assassinado em público requer uma fé intensa e uma entrega total, muito maior do que simplesmente acreditar na crucificação. Essa visão revela a complexidade do relacionamento de Gibson com sua fé e a profundidade do significado que ela tem em sua vida. Paralelamente à sua vida espiritual, Gibson construiu uma carreira artística sólida e influente. Ele não só atuou em mais de 70 filmes, mas também dirigiu mais de uma dezena, produzindo obras que marcaram época. Filmes como Arma Letal, Coração Valente e Mad Max o colocaram no centro das atenções mundiais, consolidando sua reputação como um ator e diretor de talento singular. Entretanto, talvez o maior marco de sua carreira tenha sido a direção de A Paixão de Cristo, um filme que gerou controvérsia, admiração e resistência, especialmente dentro da indústria de Hollywood. O lançamento de A Paixão de Cristo não foi um caminho fácil. Gibson enfrentou uma resistência significativa de Hollywood, que, segundo ele, tinha dificuldades em aceitar um filme tão aberto em sua mensagem cristã. Essa resistência não foi apenas comercial, mas também espiritual e simbólica. Ele descreve Los Angeles como um lugar onde o poder atua de forma sutil e complexa, e onde jogos psicológicos e sacrifícios espirituais são parte da dinâmica do meio. Em suas palavras, diferentemente da violência física mais explícita que ele associa a cidades como Nova York, Los Angeles representaria uma violência espiritual, mais difícil de identificar, mas igualmente real e intensa. Essas experiências na indústria cinematográfica trouxeram para Gibson uma visão crítica sobre os bastidores de Hollywood, sua política e o modo como o poder é exercido. Ele fala sobre como o ambiente pode ser tóxico, manipulador e até mesmo conspiratório, um lugar onde convicções pessoais e religiosas podem ser alvo de ataque ou desvalorização. Essa perspectiva alimenta algumas das teorias que Gibson e seus apoiadores compartilham, embora muitas vezes sem evidências concretas. Além de sua carreira artística e espiritual, Gibson se envolveu em produções recentes, como o filme The Sound of Freedom,
que continua a mostrar seu interesse por histórias com forte apelo moral e social. Isso demonstra sua busca contínua por trabalhos que expressem seus valores e sua visão de mundo. Apesar das controvérsias, o testemunho pessoal de Mel Gibson, especialmente em relação à sua fé, é uma fonte de inspiração para muitos. Ele não apenas fala de sua experiência de conversão e superação, mas também convida os outros a refletirem sobre temas profundos, como o sacrifício, a redenção e o poder transformador da espiritualidade. Contudo, o texto que transcreve essas ideias apresenta problemas que comprometem a clareza e a credibilidade da mensagem. A tradução automática, que mistura português e inglês sem cuidado, cria uma leitura truncada, difícil e por vezes confusa. Além disso, a falta de organização e a ausência de distinção clara entre citações diretas e comentários do narrador dificultam o entendimento do que é dito por Gibson e o que é interpretação do canal. É fundamental que o conteúdo seja revisado para corrigir esses aspectos, buscando uma linguagem mais neutra, objetiva e respeitosa, que permita ao leitor ou espectador formar sua própria opinião a partir de informações claras e contextualizadas. Assim, o testemunho de Mel Gibson pode ser melhor compreendido e apreciado, sem cair em sensacionalismos ou generalizações infundadas sobre a indústria cinematográfica. Em resumo, a história de Mel Gibson é uma narrativa complexa, que mescla talento artístico, fé intensa, desafios pessoais e críticas à indústria do entretenimento. Ao contar essa trajetória, é importante manter o equilíbrio entre admiração e análise crítica, valorizando seu testemunho pessoal e, ao mesmo tempo, oferecendo um panorama mais amplo e fundamentado sobre as circunstâncias que ele viveu e relatou. A trajetória de Mel Gibson dentro da indústria cinematográfica americana é marcada por uma complexa mistura de sucesso e resistência, que reflete não apenas seu talento artístico, mas também a tensão gerada por suas convicções pessoais e espirituais. Hollywood, uma das maiores máquinas de entretenimento do mundo, é conhecida por seu glamour, mas também por seu ambiente altamente competitivo, onde interesses financeiros, políticas internas e influências ocultas muitas vezes moldam o destino das produções e artistas. Gibson, em suas entrevistas e relatos, expressa uma visão crítica desse cenário. Ele descreve Los Angeles como um lugar onde forças espirituais e energias negativas atuam nos bastidores da indústria, criando um ambiente de sacrifício espiritual. Para ele, a pressão não é apenas para entregar um produto artístico, mas para se conformar a um sistema que pode ser hostil à fé e às convicções pessoais profundas. Essa perspectiva traz à tona a ideia de que a indústria do entretenimento, apesar de sua aparente superficialidade, está imersa em dinâmicas internas complexas que impactam a vida e a carreira dos envolvidos. Essa visão crítica, entretanto, é recebida com ceticismo por muitos, especialmente quando associada a teorias conspiratórias que carecem de comprovação factual. No entanto, o que é inegável é que Gibson enfrentou resistência e críticas após lançar A Paixão de Cristo. O filme, que retrata de forma intensa e gráfica os últimos dias de Jesus, suscitou debates sobre seu conteúdo, motivações e impacto cultural. Muitos viram a obra como uma poderosa expressão de fé, enquanto outros criticaram sua abordagem, interpretando-a como excessivamente violenta ou controversa. Independentemente das opiniões, A Paixão de Cristo representa um ponto de inflexão na carreira de Gibson, pois expôs de forma clara seu comprometimento com a mensagem cristã e sua disposição para enfrentar obstáculos por causa disso. Além disso,
O filme teve grande sucesso comercial, demonstrando que há um público significativo interessado em narrativas que exploram temas religiosos de forma aberta e sincera. Outro aspecto relevante da trajetória de Gibson é seu testemunho pessoal de superação. Sua luta contra o alcoolismo é um tema recorrente em entrevistas, no qual ele reconhece a fé como um elemento fundamental para sua recuperação. Essa narrativa é poderosa porque conecta a dimensão espiritual à vida prática, mostrando que a crença pode ser um suporte real em momentos difíceis. Essa experiência também reforça a mensagem de redenção presente em sua obra cinematográfica e na forma como ele se apresenta publicamente. Gibson não esconde suas falhas, mas as utiliza para inspirar outras pessoas a buscarem transformação e esperança. Essa honestidade contribui para humanizar sua imagem, muitas vezes deturpada por escândalos e polêmicas. Além do aspecto espiritual e pessoal, a carreira artística de Mel Gibson é marcada por uma busca constante por trabalhos que reflitam valores e ideais importantes para ele. A produção de The Sound of Freedom é um exemplo disso, pois o filme aborda a luta contra o tráfico de crianças, um tema sensível e urgente. Ao se envolver nesse projeto, Gibson demonstra sua vontade de utilizar sua influência para causas sociais relevantes, ampliando seu papel para além do entretenimento puro. Por outro lado, a relação de Gibson com Hollywood não é isenta de conflitos. As tensões decorrentes de sua fé e de seu posicionamento em temas considerados polêmicos por parte da indústria levaram a momentos difíceis, como boicotes e rejeições. Isso evidencia um dilema enfrentado por muitos artistas que tentam conciliar suas convicções pessoais com as demandas e pressões do mercado. Além das dificuldades externas, Gibson também passou por momentos de reflexão profunda sobre sua vida e suas escolhas. Ele fala, por exemplo, sobre a terceira fase da vida, um período marcado por maturidade, autoavaliação e busca de sentido. Essa fase envolve um entendimento mais amplo das responsabilidades e do legado que cada pessoa deseja deixar. E para Gibson, está intimamente ligada à sua fé e ao seu compromisso com valores espirituais. Essas reflexões ajudam a compreender melhor as motivações por trás de suas decisões profissionais e pessoais. Não se trata apenas de buscar sucesso ou reconhecimento, mas de encontrar uma coerência entre o que se acredita e o que se pratica. Essa busca por autenticidade é um tema universal que ressoa com muitas pessoas, independentemente de suas crenças específicas. Contudo, ao analisar os relatos e declarações de Gibson, é importante considerar a qualidade da comunicação que chega ao público. A transcrição do vídeo do canal Make Faith Famous, por exemplo, apresenta problemas que dificultam o entendimento da mensagem. A tradução automática, que mistura idiomas e contém erros gramaticais, prejudica a clareza do conteúdo, e a falta de organização torna difícil distinguir entre as falas originais e os comentários do narrador. Para um público mais amplo e diversificado, é fundamental que essas narrativas sejam apresentadas de forma clara, objetiva e respeitosa, evitando sensacionalismos e teorias conspiratórias sem base. Isso permite que as pessoas possam formar suas próprias opiniões e refletir sobre os temas propostos, sem preconceitos ou distorções. Além disso, é necessário contextualizar melhor as declarações, fornecendo informações adicionais sobre o cenário em que foram feitas e as possíveis controvérsias envolvidas. Isso contribui para um entendimento mais equilibrado e crítico, valorizando a complexidade da experiência humana e artística de Mel Gibson.
Em resumo, o segundo bloco da trajetória de Mel Gibson reforça a ideia de que sua vida é marcada por uma intensa busca espiritual, uma carreira artística sólida e desafios enfrentados tanto internamente quanto no ambiente da indústria cinematográfica. Em relação conflituosa com Hollywood, as reflexões pessoais e o comprometimento com causas sociais compõem um retrato multifacetado que merece ser analisado com atenção e respeito. Mel Gibson não é apenas um artista, ele é também um símbolo complexo de como a fé e a arte podem se entrelaçar em uma carreira marcada por desafios, vitórias e controvérsias. Sua posição pública como cristão convicto o coloca em um papel que vai além do entretenimento, tornando-o um ponto de referência para muitos que buscam inspiração na interseção entre espiritualidade e cultura popular. Esse papel, porém, não é isento de dificuldades. O testemunho de Gibson sobre sua conversão e recuperação pessoal tem impacto significativo, pois traz à tona temas universais como o perdão, a redenção e a esperança. Entretanto, a forma como suas declarações são divulgadas nem sempre favorece uma compreensão profunda e equilibrada. Muitas vezes, o material disponível ao público, como as transcrições do canal Make Faith Famous, apresenta uma linguagem truncada, erros de tradução e falta de estrutura, que dificultam a apreciação do conteúdo. Além disso, a abordagem sensacionalista e conspiratória que acompanha algumas dessas narrativas pode afastar públicos que buscariam um diálogo mais aberto e respeitoso. É importante que o testemunho de Mel Gibson seja apresentado de forma que valorize sua autenticidade sem cair em exageros ou generalizações infundadas sobre a indústria cinematográfica. No campo artístico, Gibson demonstra uma preocupação constante em escolher projetos que dialoguem com seus valores e crenças. Sua filmografia, que inclui grandes sucessos comerciais e produções de forte apelo moral, revela essa busca por coerência e significado. A direção de A Paixão de Cristo é emblemática nesse sentido, pois é uma obra que desafia padrões convencionais do cinema comercial ao colocar a fé no centro da narrativa. O impacto cultural dessa obra é inegável. Além de atrair grandes audiências, o filme suscitou debates importantes sobre representação religiosa, liberdade artística e a relação entre arte e crença. Ele também mostrou que é possível levar temas espirituais ao público geral de maneira intensa e sincera, ainda que isso gere resistência e críticas. Esse desafio de conciliar a fé com a indústria do entretenimento é um reflexo de tensões mais amplas presentes na sociedade contemporânea, onde valores tradicionais frequentemente entram em choque com tendências culturais e comerciais. Gibson, nesse contexto, aparece como uma figura que tenta navegar por essas águas turbulentas, mantendo sua integridade pessoal e buscando um impacto positivo. No entanto, essa trajetória não está livre de controvérsias. Episódios da vida pessoal de Gibson, assim como suas declarações públicas, foram alvo de críticas e interpretações diversas. Isso evidencia a complexidade de sua figura pública, que desperta tanto admiração quanto questionamento. Ao mesmo tempo, o seu testemunho sobre a fé oferece uma narrativa de esperança e transformação, mostrando como a espiritualidade pode ser um instrumento poderoso para a superação de dificuldades pessoais e para a busca de sentido na vida. Essa mensagem ressoa com muitas pessoas, independentemente de suas crenças religiosas específicas, porque toca em aspectos fundamentais da experiência humana. Para melhor compreender essa dimensão, é essencial que as informações e declarações de Gibson sejam apresentadas em contextos claros, com uma comunicação eficaz que permita o diálogo e o entendimento, evitando a fragmentação e a desinformação.
A qualidade da tradução e a organização do material são pontos fundamentais para isso. Além disso, ao analisar o discurso de Gibson, é importante reconhecer que suas visões sobre Hollywood e a indústria do entretenimento são, em parte, baseadas em experiências pessoais e percepções subjetivas. Isso não invalida suas afirmações, mas exige que sejam avaliadas com um olhar crítico e contextualizado, considerando as múltiplas facetas e dinâmicas do meio cinematográfico. O equilíbrio entre admiração e análise crítica deve prevalecer para que a figura de Mel Gibson seja compreendida em sua totalidade, valorizando tanto suas contribuições artísticas quanto suas lutas pessoais e visões espirituais. Em suma, o terceiro bloco do texto reforça a importância de uma abordagem cuidadosa e respeitosa na apresentação do testemunho de Mel Gibson, ressaltando seus impactos culturais, seus desafios pessoais e a necessidade de clareza e organização na comunicação das suas ideias e experiências. Um ponto crucial para entender Gibson é sua coragem em expor sua fé em um meio predominantemente secular e, por vezes, hostil a expressões religiosas explícitas. Essa postura o coloca em um lugar de vulnerabilidade, mas também de inspiração para muitos que enfrentam dilemas similares. A narrativa de superação do alcoolismo e o compromisso público com a espiritualidade servem como testemunho vivo de transformação, algo que impacta positivamente seu público e seguidores. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que sua figura pública não está isenta de controvérsias. As polêmicas que envolvem sua vida pessoal e suas declarações podem gerar divisões entre admiradores e críticos, o que evidencia a complexidade do ser humano por trás do ícone. Essa dualidade deve ser encarada com maturidade, compreendendo que a grandeza de uma pessoa não está na ausência de erros, mas na capacidade de aprender, crescer e se reinventar. No aspecto da indústria cinematográfica, Gibson revela as tensões e contradições que permeiam Hollywood. O ambiente de poder, jogos psicológicos e interesses econômicos cria um cenário desafiador para artistas que buscam se manter fiéis às suas crenças e valores. A resistência enfrentada por ele após a Paixão de Cristo exemplifica esse conflito, mostrando que o caminho da autenticidade pode ser árduo, porém significativo. A produção de filmes com temas sociais, como The Sound of Freedom, reforça a dimensão engajada de Gibson, que utiliza sua arte como plataforma para causas que considera justas e urgentes. Isso amplia seu papel além do entretenimento, posicionando-o também como agente de transformação social. No entanto, para que essa mensagem alcance e influencie positivamente um público amplo, é fundamental investir na qualidade da comunicação. A organização clara das informações, a correção linguística e o respeito à diversidade de opiniões são essenciais para construir um diálogo construtivo e enriquecedor. As traduções automáticas e os textos mal estruturados, como os encontrados na transcrição do canal Make Faith Famous, são barreiras que devem ser superadas para preservar a integridade e a profundidade do conteúdo. Um roteiro bem elaborado, com seções temáticas claras, citações destacadas e contextualização adequada, contribuirá para que a narrativa de Mel Gibson seja compreendida e apreciada em sua plenitude. Além disso, equilibrar a admiração pelo artista com uma análise crítica e fundamentada permitirá que o público desenvolva uma visão mais completa e madura, capaz de valorizar tanto suas qualidades quanto suas limitações. Por fim, Mel Gibson representa um convite à reflexão sobre a relação entre arte, fé e vida pessoal.
Sua história é um exemplo de como é possível, mesmo em meio a dificuldades e controvérsias, buscar um propósito maior e influenciar positivamente o mundo ao redor. Essa narrativa, quando bem contada, tem o poder de inspirar, educar e promover diálogos que ultrapassam fronteiras culturais e religiosas, contribuindo para um entendimento mais profundo das complexidades humanas. Seja para cristãos que buscam exemplos de fé em figuras públicas, para críticos da indústria cinematográfica que desejam entender suas dinâmicas internas, ou para fãs de Mel Gibson interessados em conhecer sua história além dos holofotes. Essa análise oferece uma base sólida para compreender melhor essa personalidade singular.